Olá pessoal, nessa videoaula vamos dar continuidade à sequência de aulas que a gente já tem iniciado de programação em Java, né? Nós vamos ver então o conceito de encapsulamento. Nós vamos continuar a mesma atividade que a gente já tinha aberto nas outras videoaulas anteriores, então quem não tiver visto as outras videoaulas, né, pode estar fazendo a visualização dos vídeos aí no canal, né, para poder estar elaborando o programinha. Nessa videoaula, pessoal, a gente vai ver o conceito, né, de encapsulamento, que é nada mais é do que uns pilares, né, que sustentam a orientação ao objeto. O que acontece no conceito de encapsulamento? Né? Ele permite que a gente possa omitir detalhes da implementação do nosso código para o usuário. Né? Nesse caso, o usuário seria outra pessoa ou outro desenvolvedor que venha utilizar as nossas classes. Né? Então, o que acontece? Considerando que o nosso bytecode seja gerado, né? O bytecode que é o nosso código-fonte compilado, como a gente já viu nas outras aulas, a gente vai querer tornar ele não compreensível para quem pegar o código, para quem pegar o nosso programa. Então, aí entra o conceito de encapsulamento, né? Na elaboração do nosso código, para não tornar ele visível. Claro que a gente tem, hoje em dia nós temos métodos de fazer engenharia reversa, até por alguns comandos do próprio Java, no prompt de comando, a gente consegue visualizar através do bytecode, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Então, o que a gente vai começar hoje, galera? O encapsulamento, ele é o conceito de ocultar variáveis, vamos colocar variáveis, mas e funções, métodos das classes. O encapsulamento, eles são definidos em três tipos, pessoal. Nós temos o encapsulamento público, né? O encapsulamento do tipo público, que torna a variável, vamos colocar a variável aqui que fica mais fácil de compreensão. A variável pública de acesso a todos fora da classe. Nós temos os tipos protegido, né, que seria o protected. O método protected ele é um pouco menos utilizado, pessoal, mas ainda assim a gente vai citar o conceito dele aqui também. O que acontece no protected? A gente deixa o acesso dessa variável, por exemplo, apenas a quem está no mesmo pacote ou a classe que herdarem a classe que contém o atributo ou o método protegido. Né? No caso, se a classe nossa estiver dentro do próprio código onde fica o main, mesmo que esteja protect lá, a gente consegue acessar essa variável dentro do método main porque está na mesma classe, no mesmo arquivo. Ou se tiver também, no caso, como eu já falei, né, no mesmo pacote, que a gente criou na última aula, o pacote principal, né, ou pacote de classes. Vamos dar uma olhadinha na nossa estrutura aqui. A gente tem aqui os pacotes de código-fontes e a gente tem o pacote de classes. Então, estando dentro do mesmo pacote, mesmo que esteja protect aqui na classe cães alguma variável, a gente conseguiria acessar essas variáveis aqui do nosso método main. A gente tem um outro tipo, então vamos só definir aqui o protected, né? Dá acesso a quem está no mesmo pacote ou a classes que herdem, né? A classe que contenha o atributo ou o método protegido. Nós temos aqui também mais um outro tipo, público, o protected, e a gente tem o private, que é o privado. O método private, pessoal, ele dá restrição total fora da classe, né? Ou seja, só tem acesso a essa variável, o método, quem for da própria classe. Então, quem for de fora não consegue acessar, que é o mais utilizado e na programação que a gente orienta a maioria dos desenvolvimentos, né, o padrão que se utiliza é que seja as variáveis privadas
e os métodos sejam públicos, né, para poder acessar essas variáveis. Essa é a convenção que a maioria dos programadores utilizam. No private, então, o que ele faz? Ele dá restrição total fora da classe. Só tem acesso membros da própria classe. Então, o encapsulamento nada mais é do que isso, pessoal. A gente tem essa restrição aqui que utilizamos, né? São variáveis. E agora a gente vai dar uma olhada no nosso código criado na última aula, de como nós utilizamos a nossa programação aqui para ver o que a gente pode aplicar. Então, na aplicação anterior, nós tínhamos criado aqui a classe principal, né? Que era onde tinha o nosso método main. Aqui nós tínhamos instanciado dois objetos cães, né? Eu vou remover um dos objetos, o cão 2 aqui, e vou deixar apenas o cão 1. Então o que acontece? A gente, na classe de cães, nós temos aqui as variáveis, né, que são do tipo pública, duas strings e uma inteira para colocar o tamanho do cachorro, e a raça e a cor no string. O que aconteceria se eu viesse aqui e aplicasse o nosso conceito de private? Vamos mudar para private aqui então para a gente ver o que acontece. Private, eu quero tacar private também na outra. Vamos salvar o nosso código. Vocês podem ver que aqui o NetBeans ele já acusa, né, que, olha, o tamanho ele foi definido como uma variável privada de acesso privado lá na classe cães. Então o que acontece? Quem vem daqui não consegue acessar uma variável que está privada aqui, né? Então se ela está privada, só tem acesso quem está aqui dentro. Quem está lá fora não tem acesso. Então, vamos tentar colocar um exemplo para ficar mais fácil, né? Por exemplo, eu chego na casa do João, e na casa do João eu tenho acesso à porta, eu tenho acesso à sala dele, eu posso sentar no sofá, eu tenho acesso a ligar a televisão, mas eu não tenho acesso a abrir a geladeira dele, porque é privada, é uma área privada para mim. Então, esse seria o conceito de encapsulamento. O João atribui restrições para que eu não possa utilizar alguma funcionalidade ou alguma opção dentro da casa dele. Então, como é que eu acesso, né, seguindo a nossa documentação aqui do private, essa variável tamanho, raça e cor agora, que elas são variáveis privadas dentro da classe. Uma forma de fazer essa atribuição seria criar um método público lá, como que a gente viu aqui. A private ela dá restrição total fora da classe e só tem acesso membros da própria classe. Então, uma alternativa seria fazer isso aqui. Então, vamos pegar aqui, vamos criar um método público, não tem retorno. O nome do método vai ser inserir valores. Nós vamos inserir os valores do tipo string, que vai ser o raça do cão. Nós temos mais um valor que vai ser a cor cão. E também temos um inteiro que vai ser para o tamanho cão. Nós vamos abrir e fechar chaves aqui do nosso método. Pular uma linha aqui para dar uma organizada. Então agora a gente tem um método. Como é que a gente vai fazer para acessar essas variáveis? Vamos tentar colocar aqui que quando ele passar esses valores para esse método que é público, raça cão, a raça que está aqui vai receber a raça cão que está sendo passada. Raça cão. Então, o que a gente fez aqui? Nós criamos um método. Esse método recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é do tipo string. E quando ele recebe esse método e entra na execução, essa raça aqui, que nós criamos aqui em cima, como ela é privada e não pode ser acessada de fora, então a gente atribui o valor dentro do próprio método. Porque, segundo a teoria, as variáveis privadas só tem acesso a elas quem são da mesma classe. E o método está dentro da mesma classe. Então a gente teria acesso a ela. Nós vamos criar aqui também a outra atribuição do valor da cor do cachorro. Então cor vai receber cor cão. Está vindo por parâmetro. E o nosso tamanho vai receber tamanho cão.
Beleza, nós temos aqui nosso método pronto. Agora, nós vamos chamar o método, porque ele está público, lá de fora. Nós, então, não precisamos dos valores aqui, ou melhor, desses valores aqui não mais, né? Mas nós precisamos chamar o método. Como é que eu chamo o método lá da classe, pessoal? Como é que a gente fez ali embaixo, no mostrar cão? Nós vamos chamar o método aqui em cima, cão1, que é o nome do objeto para o qual a gente está apontando o endereço de memória, né? Qual objeto que a gente quer alterar, que é o cão1. O ponto, que define para retornar as funcionalidades que essa classe tem para a gente, disponível. Vocês podem ver aqui que não aparece mais as nossas variáveis, né? Cor nem tamanho, para poder selecionar. Na programação anterior, nos vídeos anteriores, a gente viu que tinha acesso a essas variáveis. Tanto é que a gente alterou diretamente nelas, porque elas eram públicas, então elas apareciam aqui. Então nós não temos mais acesso. O único acesso que a gente tem a essas variáveis agora é através do método, né? Inserir valores. O inserir valores, ele tem lá por parâmetro 3 variáveis. 2 strings e uma inteira. Então nós temos que passar essas variáveis para lá. A primeira variável que a gente vai passar é a cor. Vamos conferir só se o método está certo, né? Ou melhor, é a raça aqui. A gente atribuiu diferente, foi a raça. Então vamos passar a raça primeiro. Vamos passar a raça aqui. A raça dele é perdigueiro. Vamos copiar aqui que é mais fácil. A cor do cachorro. Esse cachorro aqui vai ser rosa. E o tamanho que vai ser 10. Nós vamos remover isso aqui, porque nós não precisamos mais dessa atribuição direta de valores. E aqui embaixo ele chama o nosso método, né? Se a gente segurar o Ctrl no teclado e clicar com o mouse, ele vai direto para o método. Então essa função aqui, ela nada mais faz do que imprime os nossos valores. Nós podemos ver que aqui em cima da janelinha já saiu os erros, né? Segundo o NetBeans, nós estamos com a programação toda correta. Vamos compilar para testar. Nós clicamos aqui, pessoal, então nós tivemos acesso ali, olha, o que ele fez? Ele compilou e fez a mesma funcionalidade do primeiro código que a gente tinha criado. Ele atribuiu lá a raça, né, raça perdigueira, que nós passamos por parâmetro, atribuiu a cor rosa e o tamanho 10. Então, como é que a gente teve acesso às variáveis agora? Criamos um método, né, um método de inserir esses valores e atribuímos os valores através dos parâmetros. Então, esse nada mais é esse daí o conceito do encapsulamento, pessoal. O conceito mais simples do encapsulamento, né? Mas o que acontece se eu quisesse ter, por exemplo, aquele método meu ser privado? Suponha que ele seja privado. Eu conseguiria ter acesso a minhas variáveis de alguma forma, desse jeito, pessoal? Com o meu método sendo privado aqui, né? Não teria possibilidade. A única forma de acessar seria criando outro tipo de método. Aí a gente conseguiria acessar. A programação, né, que são utilizados convencionalmente, é a criação de 2 métodos simples. 2 métodos mais comuns que a maioria dos programadores utilizam. Seriam os getters e setters. O getter e setter são 2 métodos de inserção e recuperação de valores. Get recupera os valores e set seta os valores. Por que não seria o casual criar esse método? A gente até pode criar o método que a gente quiser, não tem problema algum. Mas o ideal é fazer a criação desses 2 métodos convencionais, porque é o padrão utilizado na maioria do desenvolvimento. A gente pode criar o método na mão, pessoal, na unha mesmo aqui, né, descrevendo getter set, public set e o nome do valor que a gente quer do nosso método, né? Mas eu vou ensinar vocês a utilizar uma funcionalidade no NetBeans que é mais simples ainda, né? A gente pode vir aqui, nós vamos apagar vamos comentar aqui para ele tirar o erro, para não ficar aparecendo a mensagem de erro. E aqui nós vamos criar o getter setter. Vocês vêm aqui no NetBeans, né? Clica na linha de comando, botão direito do mouse, né? Botão não do mouse. Nós podemos vir aqui, olha, inserir código. Tecla de atalho Alt Insert. Ao clicar aqui, ele vai exibir para a gente algumas opções. Inclusive, nós podemos ver que uma coisa que a nossa classe não tem aqui também é um construtor, né?
Um outro conceito que a gente esqueceu de abordar nas videoaulas anteriores, o construtor nada mais é que o método que é chamado por início quando a classe é criada. Quando a gente instancia uma classe, um objeto novo, dá um new, o construtor é chamado por primeiro. Então, se a gente quiser fazer alguma validação, alguma programação em segundo plano, alguma coisa, a gente pode colocar dentro do método construtor. Né? Como não tem um construtor, vamos clicar aqui no construtor para ele criar para a gente o construtor. O que ele aparece aqui para a gente? Ele aparece uma janela perguntando se a gente quer criar um construtor com os parâmetros que a gente tem dentro da classe. Né? Eu não quero criar um construtor que receba parâmetros, que é igual ao nosso método aqui, ele recebe parâmetros. Eu quero criar um construtor vazio, que é o que vai ser chamado por padrão. Então eu vou clicar aqui em gerar. O construtor nada mais é do que o acesso de um método seguido do nome da classe, né? Public cães. Pronto, não tem parâmetro, esse é o construtor nosso. Então isso sempre vai ser chamado quando inicializar a nossa classe. Vamos construir agora os métodos que a gente precisa para ter acesso às variáveis, porque o nosso método agora está privado. Por algum motivo, o programador esqueceu ele como privado. Nós vamos vir aqui, inserir o código. Nós podemos inserir os dois separados, né? Getter e setter, ou podemos inserir os dois juntos, né? De forma simultânea. Vamos clicar aqui em Getter e setter. Ele já vai abrir essa janela para a gente. Se a gente selecionar aqui, ele vai criar o getter e o setter de todas as variáveis que a gente tem, para a gente ter acesso a todas elas fora da classe. Então, seria interessante a gente criar todas, né? Porque a gente quer ter acesso a todas as variáveis. Marcou aqui, pode confirmar. Ele já vai gerar para a gente aqui, olha. Ele gerou o nosso public void set tamanho, ou seja, a gente através desse método pode setar o tamanho do cachorro, que é acessar a variável, né? E aqui ele define, ó, this.tamanho, ou seja, a variável tamanho da classe vai receber o que está vendo por parâmetro. Aqui ele criou o get do tamanho, né? Que nada mais é do que um método público com um retorno inteiro, porque vai retornar a variável tamanho. E aqui é a mesma coisa, set cor, set get cor. Então, o método getter-setter, ele é um método normal com o padrão convencional de ter esse nome aqui, olha, set, o nome da variável com inicial maiúscula e o tipo do tipo da variável e o nome para a variável do parâmetro. E aqui ele atribui o valor. E o get, ele dá um return. Então, ele sempre dá um return e o método, do tipo do método tem que ser o mesmo tipo da variável que está sendo retornada, né? No caso aqui, string, cor. Então, aqui nós criamos nosso getSetter. Getter e setters. E aqui nós temos nosso construtor da classe. Então, pessoal, vocês podem ver que tem uma semelhança muito enorme aqui, né? Nesse método que nós criamos, que está privado agora, e nesse getter-setter. A diferença aqui é o seguinte, é que aqui nós não retornamos valores. Aqui a gente fez um setter para todas as variáveis ao mesmo tempo. Isso a gente vai ver que vai ser utilizado muito, criar método assim, quando nós vamos fazer a inserção de cadastro de clientes, por exemplo, e passar os parâmetros para um único método lá na classe de clientes, e essa classe de clientes já fazer o processamento e enviar para armazenamento no banco, né, para persistência. Então, esse método aqui, esse padrão de passar vários parâmetros aqui, a gente vai utilizar muito. Eu estou mostrando para vocês verem um conceito convencional de como é passado e como é acessado as variáveis da classe, e seguindo o conceito de encapsulamento. Beleza, vamos salvar nossa classe aqui, Ctrl S salva. Vamos voltar na principal. E agora o que acontece? Como é que a gente vai atribuir os valores? Da mesma forma, cão1, que é o nome do nosso objeto, ponto. Agora o que a gente quer fazer? Nós queremos setar a cor do cachorro. Então, ponto setColor. String. Nós passamos o valor aqui entre as parênteses, né? Por exemplo, a cor do cachorro aqui vai ser marrom. Vamos colocar cinza, né? Melhor. Aqui o nosso cão1 vai ter uma raça. A raça dele é Pug. Opa, olha aqui atentamente, né? Que o NetBeans já acusa pra gente que foi selecionado o método get. Eu não quero buscar o valor, eu quero, até mesmo porque não tem parâmetro, eu quero o set, eu quero atribuir o valor.
Então, atribui a cor, atribui a raça, e agora eu vou retribuir o tamanho. Ponto 7 tamanho. O tamanho do cachorrinho aqui vai ser 30 centímetros do cachorrinho. Vamos lá. Vamos salvar aqui o nome. Você pode ver que o NetBeans não acusou nenhum erro. E vamos executar a ferramenta. Aqui ele trouxe pra gente, olha, raça, pug, cor cinza, tamanho 30. Então, pessoal, esse aqui seria o conceito, né, de encapsulamento, que nada mais é do que definir atributos privados, né, e métodos privados. A convenção é aquilo que eu falei para vocês, que se utilize, né, métodos públicos para acesso às variáveis e as variáveis sejam todas atribuídas como private ou protected, né. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de encapsulamento, pessoal, que é a ocultação dos valores das variáveis, né, de acesso a elas. Se vocês não compreenderam alguma coisa, por favor, deixe nos comentários aí. E a gente continua na próxima videoaula com o conceito de herança, tá ok? Valeu, muito obrigado a todos, tchau, tchau.